Pessoal, tudo bem? Sou o Miguel Bozer e vamos começar aqui mais um vídeo do nosso curso de chatbot com o Rasa. No vídeo de hoje eu vou falar um conceito importante, né? Eu quero tratar com vocês o conceito de slots e depois disso nós vamos aplicar ele aí, testar ele no nosso projeto, pessoal. Então, vamos trabalhar mais um pouquinho no nosso projeto e vamos lá! Bom, pessoal, estou aqui com o nosso projeto aberto, estou aqui no nosso arquivo domain, tá? Abra um arquivo domain e logo abaixo aqui das entidades eu adicionei a seção de slots, tá? Já deixei pronto aqui, como eu falei, para deixar o vídeo dinâmico, tá? Tome bastante cuidado com as indentações, repare certinho todas as indentações, porque senão você vai acabar gerando algum problema no seu projeto. Primeira coisa para falar dos slots, pessoal. Nós criamos no nosso projeto a detecção de intenção, depois nós criamos a detecção de entidades, só que agora eu preciso armazenar essas entidades em algum lugar para poder aproveitar elas no fluxo de conversa ou para poder encaminhar isso, por exemplo, para um banco de dados, né? Como o nosso exemplo aqui da clínica do Dr. Bozer, tínhamos ali um dado momento que o bot falava que encaminha isso para a central, né? Então isso poderia estar sendo encaminhado para um banco de dados. Então, vamos falar um pouquinho aqui dos slots que eu pensei para esse projeto para ilustrar aí para vocês. Eu pensei em 3 slots: o especialidade do médico, o período da consulta e data e hora da consulta, tá? Então, o slot tem a seguinte estrutura, pessoal. Você vai dar um nome para ele, que é como se fosse o nome de uma variável onde você estaria armazenando esse valor. Ele tem um tipo, tá? Eu estou ilustrando os 3 aqui, ó, como text. Vai aparecer em algum lugar na tela de vocês uma documentação, um link para a documentação do Rasa para todas as outras possibilidades. Existem várias, pessoal. Não daria para nesse projeto aqui desse curso ilustrar todas. Então eu peguei a que eu acho mais comum, que é a text, tá? Se você tiver interesse aí, acesse o link e verifique as outras possibilidades. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre a próxima parte aqui do projeto, que é o Influence Conversation. Só que para isso, eu vou estar acessando ali uma imagem que eu criei para explicar esse ponto. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Bom, pessoal, então tá aqui a imagem que eu trouxe aí para vocês, né? Eu trouxe 2 exemplos, né, do Influence Conversation com false e o Influence Conversation com true. E vou ilustrar para vocês aí o que pode acontecer dentro do projeto de vocês quando vocês optarem por cada um deles. Vale destacar que, né, não basta somente o Influence Conversation estar em false ou true para a gente garantir que os fluxos de conversa que eu vou ilustrar aqui na sequência vão funcionar dessa forma. A gente tem que alterar o nosso arquivo de stories ou rules, né, depende de como você estiver trabalhando com o seu projeto. No nosso caso, que é o arquivo de stories, a gente tem que alterar ele para garantir que o slot vai ser detectado também, tá? Mas a gente tem que setar esse cara para poder trabalhar com ele, influenciando o nosso fluxo de conversa. Então, vamos primeiro aqui no exemplo do false, pessoal. Tem aqui um usuário falando, ó, quero fazer um pedido de pizza, né? Então, na história, o bot pode estar entendendo isso aqui como um pedido de pizza, né? A intenção do usuário de querer fazer um pedido de pizza, e ele responde da seguinte forma se esse bot estiver mal planejado, ó, certo, anotei o seu pedido, né? Aí fica aquela dúvida, né? Que pedido que ele anotou, sendo que, né, o usuário não falou nem o sabor da pizza nem a quantidade. Então aqui, como a gente não colocou a necessidade de preencher esse slot do sabor da pizza, não tem como a gente, né, seguir com o fluxo da conversa de uma maneira correta. Então, no caso aqui, teria uma limitação no meu bot, eu teria que pensar melhor nesse fluxo de conversa e eu teria que talvez setar esse cara para true para resolver esse problema. Agora eu vou ilustrar o outro caso, né, com Influence Conversation com true, e além do Influence Conversation estar em true, imagine que a gente alterou lá o fluxo de conversa, a gente vai ver isso numa próxima aula, mas imagine que a gente alterou para que ele faça parte ali dos possíveis caminhos com o qual a nossa conversa está seguindo. Então, a pessoa faz a mesma frase, ó, quero fazer o pedido de uma pizza. Como ele não detectou aqui uma entidade do sabor da pizza, né, o bot pode estar ali ativando, né, ó, uma saída que é certo, me diga o sabor da pizza que você quer comprar. Na sequência, a pessoa vai falar o sabor e a quantidade, né, e com isso o bot vai conseguir dar a resposta certa, garantindo que, né, a pizza de mussarela vai estar sendo ali detectada dentro da conversa com o usuário, tá? Então eu quis trazer esse exemplo só para ilustrar o que é o Influence Conversation. Ele não é tão simples assim. Eu quis mostrar aqui uma implicação prática que você teria de problema no seu projeto. Agora eu vou voltar lá para o VS Code para a gente continuar trabalhando dentro do nosso projeto. Agora, pessoal, a gente tem aqui os mappings, né? O que são os mappings? Os mappings, imagina ali como se tivesse uma variável no seu programa,
e você vai atribuir um valor a ela. O mapping é o momento em que isso vai estar sendo feito, o momento em que estará sendo atribuídos os valores às variáveis. No meu projeto, isso sempre vai acontecer no tipo de from entity. A gente pode ter com intenção e outras maneiras também de fazer mappings, tá? Então é por isso que é importante consultar a documentação do Rasa caso você estiver com um projeto um pouquinho diferente. Então aqui, no meu caso, todos são from entity, né? Então, por exemplo, aqui ó, na especialidade do médico, caso ele detectar uma entidade, qual entidade? Especialidade. Então, uma vez que o usuário digitar uma frase que estiver preenchendo, né, estiver sendo detectado essa entidade, o valor que ele detectou dessa entidade, ele vai salvar nesse slot e eu posso usar isso posteriormente no meu projeto. Quais foram os outros casos que eu coloquei aqui, pessoal? Né? No período de consulta aqui na agenda, né? O mappings dele está de from entity e qual é a entidade, né? O período da consulta, se é o período da manhã ou se é o período da tarde, tá? Então, uma vez que ele detectou isso na frase, o valor que ele detectar vai ser salvo nessa entidade. E por último, o data e hora, pessoal, da consulta. Aqui eu deixei duas possibilidades de mapeamento, né? Ambas de entidades. Lembra que a gente tem uma entidade de data e hora, então se ele detectar um data e hora, ele vai salvar no nosso slot data e hora da consulta. E se ele detectar também um dia da semana, né? Eu também vou colocar ele aqui, ó, dentro desse slot, tá? Então, essa é a forma que a gente pode colocar como se fosse uma lógica aqui, né? Ou, né, um ou o outro. Detectou um deles, salva dentro do nosso slot. Além de incluir toda essa informação, além de fazer esse upgrade do nosso projeto, eu também aproveitei os slots para dar algumas respostas ao usuário. Então eu mudei uma outer específica aqui, ó, que é o outer agendamento da data e hora da consulta. Então, eu coloquei aqui entre chaves o nome dos slots. Qual que é o meu objetivo aqui, né? Quando chegar nessa outer, né, de agendamento da data e hora, que é quando o bot fala, ó, nós iremos encaminhar os dados para a central, o próprio bot vai listar, né, tudo aquilo que foi mapeado dentro do slot. Então, a especialidade do médico, né, então vai aparecer aqui o endócrino, terça-feira, por exemplo, caso tenha sido isso que tenha sido digitado, e o período se é amanhã ou tarde, né? Então seria como se fosse uma confirmação para o usuário de tudo aquilo que o bot conseguiu detectar dentro ali das entradas de mensagens que o usuário mandou para ele, tudo bem? Então, essa é a alteração que eu fiz aqui no arquivo domain, tudo bem? Façam essas alterações aí caso você esteja acompanhando esse projeto, para que na sequência eu possa explicar a próxima parte do projeto. Bom, pessoal, mais uma vez aqui eu vou treinar o projeto, né? Já que a gente fez algumas alterações nele aqui, eu vou fazer o treinamento dele. Eu também deletei aqui o modelo, né, para não ficar acumulando vários arquivos dentro aqui do meu computador. Então eu vou abrir aqui um novo terminal. Vamos lá. Conda Activate, Chatbot e Rasa Train. Como padrão, vou pausar aqui o vídeo, né, para que esse tempo que ele fique treinando não fique aí um tempo inútil de vídeo aí para vocês, tá? Pronto. O modelo aqui acabou de ser treinado, tá? E uma vez que ele foi treinado, a gente já pode usar esse modelo para a gente trabalhar com ele aqui no nosso projeto. Então eu vou usar um Rasa Shell para que a gente verifique se deu certo aqui aquilo que a gente treinou do nosso modelo. Então vamos lá. E, repito aí mais uma vez, eu vou pausar aqui o vídeo da gravação para que ele volte quando terminar aqui de abrir o Rasa Shell. Pronto, pessoal, acabou de carregar aqui o nosso Rasa Shell. E eu vou começar aqui fazendo o fluxo da conversa, né? Vou começar com a saudação. Olá, o bot está perguntando como ele pode me ajudar. Eu vou falar, eu quero agendar uma consulta. Ele está falando especialidade, eu vou colocar, preciso de uma consulta com o endócrino. Qual a data? Vou colocar aqui, ó, próxima terça, no período da manhã. E vamos ver aqui o resultado, né, pessoal, da questão dos slots, ó, certo? Iremos encaminhar esses dados para a nossa central, né, ó, endócrino, terça, período da manhã, certo? Que é o que eu queria ilustrar para vocês aqui, a consequência prática do uso dos slots, né? A gente pode também colocar eles aqui, ó, como parte do fluxo da conversa, e a gente até poderia perguntar antes de salvar esse dado no banco de dados, passar isso para a central, a gente até poderia adicionar uma pergunta aqui do nosso bot, né? Perguntando para o usuário, você confirma que são essas informações, né? Para caso o bot tenha detectado alguma coisa errada ou caso o usuário errou.
Aí o usuário poderia dizer que sim ou que não, e com isso a gente tomar novas atitudes ali com o nosso bot, tudo bem? Então, aprendemos nessa aula a usar os slots, né, definir ali o conceito dele do nosso projeto, o que a gente ia armazenar nele, quando a gente ia armazenar. No nosso caso aqui, assim, a gente sempre trabalhou com as entidades, né, porque normalmente a gente vai trabalhar com as entidades, que ali está o conteúdo útil daquilo que nós gostaríamos de estar armazenando, né? Mas também temos outras situações, por isso que eu falo mais uma vez, recomendo a leitura da parte ali de slots que eu passei para vocês nesse vídeo. E nos próximos vídeos a gente vai aprender a mudar um pouquinho o nosso arquivo de história, a gente vai deixar ele um pouquinho mais robusto, né? Ele vai depender de detecções de entidades do que o usuário está falando e também ele vai depender da detecção aí do preenchimento dos slots. Então a gente vai deixar os nossos fluxos de conversas um pouquinho mais complexos nas próximas aulas. E por esse vídeo eu vou encerrando aqui, pessoal. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Tchau, tchau.